Olha lá, mais um encontro nosso aqui. Tudo certo? Material prontinho aí? Estava só aguardando, né? Gente, então olha só, nossa aula é nossa 64.2, isso mesmo. Nós vamos falar mais um pouquinho, segundo ano, sobre a nossa competência 1. O que que você tem que colocar aí no seu caderno, na sua anotação? Competência 1 é o meu domínio sobre, vamos lá? Sobre o quê? Sobre a escrita. E aí eu vou lembrar não só dessa questão, será que eu sei separar? Será que eu vou fazer certinho ali? A pontuação, que é muito importante também. Eu vou lembrar do que mais? Vamos lá, me ajudem aí. Competência 1, voltado aqui para o seu texto dissertativo, para a sua redação, o que vai ser cobrado de vocês, tá? E aí lembrando que vocês podem este ano fazer como treineiro, ainda tem mais uma chance, porque ano que vem já é valendo. Vamos lá para a tela? Competência 1, segundo ano. Aqui nós temos a sua avaliação de 0 a 5, então o que eu encontro? Ai, tirei 0. O que aconteceu para você levar um 0, hein? Vocês não, né? Mas quem não tem ali aquele conhecimento, estrutura sintática inexistente, ou seja, oração, período, frase, está tudo, é só um amontoado de palavras, tá? Independentemente da quantidade de desvio, 0. 1. Estrutura sintática deficitária com muitos, mas muitos desvios. 2. A estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. E aí vai seguindo, tá? 3. Estrutura sintática aqui entra como regular e alguns desvios identificados. 4. Estrutura sintática boa e poucos desvios. Agora o 5, hein? A estrutura sintática, pessoal, excelente, tá? Todos os termos ali muito bem colocados, sem desvios, ou alguma coisa que não dá, que tá tanto, né? Tirar ali o seu ponto. No máximo, uma falha e no máximo 2 desvios. Então, cada competência, pessoal, é avaliada em 6 níveis, com notas que variam de 0 a 200 pontos, ok? Competência 1. E aqui, como nós falamos, a falha na estrutura sintática e seus elementos. O que eu tenho ligados a ele? O truncamento. Falo, falo, ponto. Eu não vou trabalhar com a minha vírgula. A justaposição e o excesso, a ausência ou a duplicação de elementos sintáticos, tá? Tudo isso aqui, competência 1, falha na estrutura. Condição de trabalho. Olha lá o exemplo aqui para vocês. Condição de trabalho, ponto. Tudo que geramos, e eu consegui identificar outros desvios também, temos o dever de cuidar de nossas crianças, jovens, adultos, nossos idosos, nossos animais. Como você faria para que ele ficasse mais harmonioso? E o excesso de trabalhar muitas das vezes para passar, limpar, cuidar dos filhos e cozinhar no mercado de trabalho. Duplicação de elementos sintáticos no Brasil. Aí você já, no outro momento, identificou, né? No Brasil, o índice de mulheres que realizam cuidados com pessoas é 35% maior que o de homens. Isso se deve ao fato de... E aí você vai embora na sua observação. Fechamos a competência 1. Tá? Professor, eu posso dissertar do jeito que eu falo com o meu amiguinho aqui da sala? Eu posso? Nós sabemos que não, né, gente? Ah, mas eu vou conseguir passar, professora, a mensagem que eu quero. Mas eu preciso lembrar que a minha escrita, a minha dissertação, os meus argumentos, eles precisam estar bem harmonizados, tá? Ele tem que ter um início, meio e fim, tem que ter uma conexão. Segundo ano, fechamos aqui a nossa primeira parte, que é a nossa competência 1, mas tem mais, tem a 2, que a professora Márcia vem trazendo aí para vocês. O que eu preciso para não ferir a minha competência 2? Vai ficar para o próximo encontro, ok? Até mais, pessoal. Tchau! Oi, estou aqui esperando vocês, hein? Agora, pessoal, é aquele nosso momento, vamos ver, tirando dúvidas. Deu tempo? Conseguiram responder todas as questões?
E aí eu reforço para os senhores o quê? Segundo ano, vamos ver. Nós temos 1, 2, 3, 4, temos o nosso decolando, não é assim? O nosso clube, não deixem para a última hora, tá? Vamos ver a nossa primeira questão aqui na tela, o que ela traz para a gente. Vamos lá. A primeira questão, você vai analisar as placas abaixo. Então, percebam que eu tenho a primeira placa, vende-se pão caseiro e pão doce, ok? Certo. Eu tenho a segunda placa. Lembre-se que o caminho ficará sempre mais fácil se você mantiver seu sorriso, né? Então, tá pedindo para você analisar, eu vou fazer minha análise, eu já li a primeira, vende-se pão caseiro e pão doce, e também já analisei a segunda. Vamos embora. Pela leitura, pessoal, é correto afirmar que eu fiz a minha leitura, tá? Letra A. 1 e 2 apresentam erros de concordância verbal? E aí, você pode voltar e analisar mais uma vez, tá? B. 1 e 2 apresentam erros de regência verbal? C. 1 apresenta erro de concordância verbal, mais 2 apresenta erro de regência verbal. D. 1 apresenta erro de regência verbal, você vai lendo bem devagar para não dar aquela confusão. 2 apresenta erro de concordância verbal. E 1 apresenta o erro de concordância verbal, 2 não apresenta nenhum erro de concordância ou regência. E aí, trocaram aquelas informações, fizeram em grupos, fizeram em dupla, e aí, A, B, C, D ou E? O que o segundo ano encontrou? O gabarito letra C de casa. 1 apresenta erro de concordância verbal, 2 apresenta erro de regência verbal. Então, você parte para a análise do seu texto, tá? Então, qual é esse texto, professor? As placas que vem denunciado para você analisar. Vamos lá para a nossa segunda questão. Analise as placas abaixo. Então, mais placas para vocês. Porque isso aqui é o que acontece no nosso dia a dia. Você está lá no hospital, de repente, faz a leitura e você vai lembrar das aulas. Perigo. Proibida a entrada com artigos metálicos. Certo? Depois, o outro, outra placa, diz assim, vende-se ovos. Aqui você já vai fazer a sua análise. Certo? Então, a placa 1, placa 2, vamos lá. Pela análise que você já fez aí, letra A, a placa 1 apresenta o erro de concordância nominal. A placa 2 apresenta o erro de concordância verbal. Com calma, né? B, a placa em 1 apresenta o erro de concordância nominal. A placa 2 não apresenta erros. E aí, gente? Será que nós já temos a resposta? Vamos seguir. C. A placa em 1 não apresenta erros. A placa em 2 apresenta erros de concordância verbal. D. A placa em 1 apresenta erro de regência nominal. E a placa em 2 apresenta erro de regência verbal. Ou a letra E. Nenhuma das placas apresenta o erro de concordância ou de regência. O que vocês encontraram aí como resposta? A, B, C, D ou E? Hein? Olha lá. A letra A que diz assim, a placa em 1 apresenta erros de concordância nominal e a placa em 2 apresenta erros de concordância verbal. E aí você vai lembrar da aula que nós tivemos quando eu falei para vocês sobre os andaimes. Quem lembra aí? Muito bem, lembraram bem. Questão 3. Vamos massacrá-los? Vamos! Vamos arrasar eles? Vamos! Mas... antes, vamos acertar o pronome? Lembra das aulas lá que nós falamos sobre o quê? Mesóclise, né? Ênclise. Será que isso entra aqui ou não? E aí, gente? O humor da tira decorre de reação de uma das cobras com relação ao uso do pronome pessoal, reto em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois... não podemos fazer a confusão, hein? Aqui vocês lembraram de quê?
Vamos ver lá, vamos massacrá-los. Vamos arrasar eles? Vamos. Mas antes, vamos acertar o pronome? Na letra A, contraria o uso previsto para o registro oral da língua? B, contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto? E aí? Na letra C, gera inadequação na concordância com o verbo? D, gera uma ambiguidade na leitura do texto? Teve ali um duplo sentido? Sim ou não? E a letra E apresenta a dupla marcação de sujeito. Em segundo ano, A, B, C, D ou E. Contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. Então, quando você fala da questão dos pronomes, você vai lembrar de muitos aspectos, certo? Acertaram aí? Temos mais uma? Temos a nossa quarta. Na frase, o analfabetismo, saneamento básico e pobreza combinados explicam 62% da taxa de mortalidade das crianças com até 5 anos no Brasil. Temos aqui a informação do Estadão. O termo em negrito, tá? Olha aí. Letra A, transgride as normas de concordância nominal. B, concorda em gênero e número com o elemento mais próximo. C, faz uma concordância ideológica num caso de silepse de número. D, poderia ser substituído pelo termo combinadas? Ou a letra E, concorda com todos os termos a que se refere, prevalecendo o masculino no plural. Então, observe que você vai ter que ler, você volta à sua leitura, vai eliminando, vai trazendo aquilo que você já conseguiu identificar, tá? A, B, C, D ou E. Olha aqui, concorda com todos os termos a que se refere, prevalecendo o masculino no plural. E aí nós temos o nosso decolando, que eu falei para vocês lá atrás. Primeira, segunda, terceira, quarta, não deixando o seu decolando. A indústria da bebida investe para afastar menores do álcool. O que traz esse texto para a gente? 1/4 dos pais brasileiros nunca conversou com os filhos sobre o consumo de bebidas alcoólicas com responsabilidade, segundo um levantamento da empresa de pesquisas Ipsos em 11 países. Outros estudos expõem um aspecto ainda mais grave. Os pais costumam ser responsáveis por incentivar os filhos a consumir álcool antes da maioridade. Um estudo da Secretaria Nacional Antidrogas concluiu que quase metade dos adolescentes experimentou álcool pela primeira vez em casa, sob o olhar dos familiares. Ao iniciar o texto, a autora fez a seguinte escolha lexical: um sujeito formado de uma expressão partitiva seguida de um substantivo pluralizado. Analise a concordância dessa estrutura frasal e o que ele pede ali para a gente? Assinale abaixo a opção considerada correta. Você foi lá, fez a leitura, analisou do ponto de vista da norma culta e à luz dos recursos morfossintáticos, tá? Na letra A, o verbo da estrutura frasal encontra-se no singular, concordando com o sujeito, o consumo de bebidas. Eu preciso dar aquela respirada e analisar, tá bom? B, a forma verbal não está de acordo com a norma padrão. Uma situação semelhante ocorre em quase metade dos adolescentes experimentou álcool pela primeira vez. E aí você continua a sua análise, né? Vamos aqui para C. O verbo da oração deveria obrigatoriamente estar pluralizado, uma vez que o termo pais está no plural. D. O plural da forma verbal nesse contexto é que o que é correto, a fim de concordar com o substantivo núcleo do sujeito. Percebam que cada uma requer que você pare e analise. Não tem como chutar, tá bom? O verbo, a letra E, o verbo da estrutura frasal está no singular, concordando com a expressão partitiva. Entretanto, é admissível ficar também no plural, concordando com o substantivo pluralizado.
E aí, senhores? Extensa, né? Mas é o nosso decolando. Aqui é o momento que você tem para respirar e praticar. A, B, C, D ou E. Olha lá, a letra E, as formas aceitáveis são: um quarto dos pais conversou, conversaram. O verbo ele pode concordar com a expressão partitiva ou com o substantivo no plural, certo? Fechamos então essa parte, né, das nosso Tirando Dúvida, e nós temos o nosso clube de leitura. Como vocês estão? Já concluíram a leitura, o curtiço? Em segundo ano, eu queria até falar, deixa eu colocar aqui, não, vou voltar aqui, olha só. Nós já temos, eu já recebi, né, um material de uma turma que já fez os desenhos, está preparando baseado na leitura. Olha que legal. Então é isso, gente. Eu não vou deixar para ler naquele último minuto. Não, vou dividir. Você vai ficar responsável pelo quê? Então, cada escola tem a sua dinâmica de trabalho. E tem uma turma aí que está de parabéns, tá? Eu vou falar depois qual é a turma, qual é o professor. Porque, assim, os desenhos estão maravilhosos, o cantinho da leitura tá assim, nota 1000 mesmo. Você faz a leitura, depois você compartilha com a sua turma, certo? Então, vamos voltar aqui para a tela. E aí nós temos o Cortiço de Aloysio Azevedo, né? A obra de 1890, é um clássico do naturalismo brasileiro, escrito por quem? Vocês já sabem aí que foi escrito por Aloysio Azevedo. Não pode esquecer, o Cortiço. O romance retrata a vida em um cortiço no Rio de Janeiro do século XIX, explorando as condições de pobreza e as relações humanas em um espaço marcado por desigualdades sociais. E quando eu falo em desigualdades sociais, cada personagem que você já sabe, Bertoleza, Romão, então o que cada um representa? Será que isso acontece até hoje ou não? Né? E a mensagem que fica para os senhores, após uma aula brilhante que vocês acertaram todas as questões, é a seguinte: viva sem desculpas e abrace o mundo sem arrependimento, segundo ano. Então essa é a mensagem que fica para vocês, tudo bem? Então eu vou ficando por aqui e até agradeço a participação de vocês, professores, muito obrigada e até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!